Olá, concursando, seja bem-vindo à missão 2 da aula sobre função quadrática de matemática com o professor Douglas de Souza, para você que não é palmeirense. Brincadeira. Nessa aula, a meta é estudar o quê? O cálculo das raízes, que eu já mencionei a formatação de Bhaskara na aula passada. Eu quero também calcular as coordenadas dos vértices e fazer um breve lembrete sobre as condições da quantidade de raízes. Lembre-se que a gente já viu como é o gráfico, a forma geral, ax² mais bx mais c. A gente estudou as condições sobre A, B e C e as condições sobre o delta. E como eu já te falei, eu coloquei aqui no quadro como que você calcula as raízes. Até falei sobre um teorema fundamental lá da álgebra, que limita a quantidade de raízes ou zero de uma função em decorrência do maior expoente da variável, que eu chamei de n lá, certo? Então, a gente já viu bastante coisa. Vamos complementar o tópico sobre função quadrática, e aí você não vai ter surpresa nenhuma quando pegar qualquer questão sobre esse assunto do seu concurso. Eu te garanto isso, certo? Então, vamos fazer algum lembrete. Lembrete. A gente viu que uma função polinomial de segundo grau, ela é do tipo f de x igual a ax² mais bx mais c, onde o a é diferente de zero. A gente viu que o gráfico é algo do tipo assim ou assim. A gente estudou o A, estudou o B, estudou o C. Eu te disse que esse e esse podem ser zero. Joia. E eu te disse também, eu coloquei no plano cartesiano, e daí eu fiz algo do tipo mais ou menos, ou fiz assim. Só para te dizer a ideia de raiz. Então, eu disse que aqui tinha duas raízes, aqui também tem duas. A gente viu que nesse caso o A é maior que zero, o C é menor que zero. Acho que você já entende por quê. O B é menor que zero e o delta é maior que zero. E ali o A é menor que zero, o B, logo depois que corta, cresce, é maior que zero, o C é maior que zero e o delta, que é um zero, é maior que zero. Bom, a gente já viu isso tudinho. E eu te disse também que a função do segundo grau ela é par, ou seja, o f de x é igual ao f de menos x. Beleza. Isso implica que ela é simétrica em relação ao eixo y. Não esqueça disso. Joia. Bom, e aí eu te disse que para você calcular as raízes, simplesmente você faz f de x igual a ax² mais bx mais c, pega essa partezinha e iguala a zero. De onde vem a tão famosa fórmula de Bhaskara? X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a, onde o delta é b² menos 4ac, e daí eu te dei algumas condições em relação a esse delta, que implica o número de raízes aqui. A gente viu que se duas raízes, o delta é maior que zero, uma raiz, o delta é igual a zero, nenhuma raiz, o delta é menor que zero. Joia. Então, hoje, além da fórmula de Bhaskara, eu vou te dar outros mecanismos de calcular raízes, e a gente vai calcular, propriamente dito, as raízes de uma função do segundo grau. Então, vamos começar com um exemplo. Eu te dou a função f de x igual a x² menos 6x mais 8. Primeira pergunta, essa função tem quantas raízes? Como é que você faz? Calcula o delta. b² menos 4ac. Então, cuidado aqui, ok? O b é menos 6. Então, menos 6², que é um 2, menos 4, que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é 8. Então, isso vai dar 36 menos 32, que dá 4. Se deu 4, o delta é maior que zero. E se o delta é maior que zero, o gráfico intercepta o eixo x em 2 pontos. Tem duas raízes. Beleza, mas agora eu vou pegar essa função e descobrir essas duas raízes.
E melhor ainda, eu vou comprovar a teoria de que, se eu sei que é maior que zero, tem duas raízes. Eu vou encontrar e te dizer quais são. Então, vamos lá. Então, a função que eu tenho é x² menos 6x mais 8. Como eu quero descobrir a raiz, simplesmente eu vou igualar ela a zero. Então, eu vou fazer x² menos 6x mais 8 igual a zero. O delta eu já tenho. Então, só vou substituir aqui. Joia. Então, eu vou ter x igual menos b menos 6. Mais ou menos a raiz de delta. Quem é o delta? 4. Dividido por 2 vezes a. Quem é o a? 1. Então, eu tenho x igual, menos com menos, mais ou menos, raiz de 4, 2, sobre 2. E daqui saem as duas raízes, o x' e o x duas linhas, ou x1 e x2. Então, eu vou fazer 6 mais 2 sobre 2. Isso dá 8 sobre 2, que dá 4. E 6 menos 2 sobre 2. Isso dá 4 sobre 2, que dá 2. Ou seja, as raízes dessa equação são 4 e 2. Então, a gente encontrou as duas raízes. A gente já sabia porque o delta tinha sido maior que zero. E daí você pode se perguntar, ok, professor, eu já fixei como é que eu faço pela fórmula de Bhaskara, mas sempre eu tenho que usar ela? E a resposta é não. Certo? Existe outro método de resolver? Claro que existe. Vamos lá? Então, além do método de Bhaskara, eu posso também resolver. Tem outros, ok? Eu vou citar só alguns. Eu tenho o que eu chamo de soma e produto. Então, eu vou pegar números que multiplicando dê esse e que somando dê o oposto desse. Então, o meu produto ele vai ser C sobre A e a minha soma vai ser menos B sobre A. Entendi, não. Vamos fixar melhor? Pega essa função. x² menos 6x mais 8 igual a zero. Quanto é que dá o produto? Produto de quem, meu Deus? Das raízes, ok? Quem são as raízes? X' e x duas linhas. Então, o produto tem que dar quanto? Deixa eu apagar isso aqui. O produto tem que dar C sobre A. Quem é C sobre A? C é 8 e A é 1. Então, o produto tem que dar 8. Beleza. E a soma? Menos B sobre A. Então, menos 6 sobre A, que é 1, isso dá 6. Agora, vê como é fácil, ok? Então, deu 6. O produto é multiplicar. Então, o produto das raízes tem que dar 8. E a soma? A soma das raízes tem que dar 6. Preste bem atenção nisso, isso vai agilizar teu processo. Me diga dois números que multiplicando dê 8. Fácil, né? 1 e 8, 2 e 4. Tem mais algum? Não. Agora, que somando dê 6. 1 e 8 não pode ser. Conclusão, 2 e 4. 2 e 4 é o que eu tinha encontrado antes. Certo? Então, você pode resolver essa questão por soma e produto. Como eu te falei no início, aliás, no início quando eu comecei a explicar isso, quando o A for 0, perdão, quando o A for 1, A não pode ser 0. Quando o A for 1, você esquece isso e esquece isso. Então, você vai ter simplesmente dois números que multiplicando dê o valor de C e que somando dê o oposto do valor de B, que é o que está aqui. E essa restrição do valor de A, eu chamo de relação de Girard. Ok? Você pode resolver por Bhaskara, é um método bem seguro, ou você pode resolver por soma e produto. Quando você chega nessas duas condições, acabou, não tem mais para onde ir. Ok? Joia. Então, 2 e 4
2 e 4, está lacrado. Vamos resolver mais algumas questões. E vamos botar isso no gráfico antes? Deixa eu ver onde eu coloco. Colocar aqui. Vamos colocar isso no gráfico? Será que a gente é capaz de desenhar esse gráfico? Claro que é, meu amigo. E aí, nesse gráfico, eu ainda vou enfatizar a última parte dessa aula de hoje. Vamos colocar no gráfico. Plano cartesiano. X e Y. Primeiro, a concavidade desse gráfico, para cima ou para baixo? Cima. Ok. Então, já sei que o gráfico vai estar mais ou menos assim. Quantas raízes ele tem? 2. Quem são? 2 e 4. Então, ele vai passar no ponto 2 e no ponto 4. Com concavidade para cima. Qual o valor do C? 8. O 8 está mais ou menos aqui. Então, acabou. O gráfico está mais ou menos... Ih, ficou muito ruim. Horrível, horrível. Deixa eu retirar isso aqui. Bom, não sei se piorou ou melhorou, mas enfim, a intenção é o que vale. 2 e 4. Aqui está o 8. Aqui está o 8 agora, na realidade. O que eu quero enfatizar com isso? O B aqui é quanto? Menos 6. Depois que ele corta o valor de C, que é o eixo Y, o gráfico cai. E se cai, a gente já viu que é menor que zero. E o B é menor que zero. Isso é maravilhoso. Só que aí, vou tentar trazer esse gráfico para cá um pouco mais bonito. Pronto, agora está jóia. Só que aí, além do ponto C e além das duas raízes, perceba que eu tenho um ponto aqui que divide o gráfico no meio. E esse ponto que divide o gráfico no meio, eu chamo ele de vértice. Então, nesse ponto eu tenho o meu x do vértice e a minha imagem do vértice. X do vértice e y do vértice. Como calculo o x do vértice e como calculo o y do vértice é o que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Então, o x do vértice, lembra que a função é do tipo f de x igual a x² mais bx mais c. E aí você vai calcular o x do vértice pela formulazinha menos b sobre 2a. E você vai calcular o y do vértice pela formulazinha menos delta sobre 4a, onde esse delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos pegar nosso exemplo? X do vértice, no nosso exemplo, que a função era f de x, deixa eu ver se eu lembro, x² menos 6x mais 8. Era isso. Calcular o x do vértice, como é que você calcula? Menos b, então menos 6 sobre 2a, então 2 vezes 1. Isso dá 6 sobre 2, que dá 3. Agora a magia, certo? Ó, eu estou dizendo que o x do vértice aqui é 3. E eu te falei que era simétrico. Se é simétrico, dista a mesma coisa. Então, ele dista quanto da raiz? 4, 1. E da raiz 2, 1. Então, realmente, ele divide o gráfico no meio. Muito maravilha. E o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Recorda um pouquinho aí no vídeo que o delta tinha dado, salvo engano, 4. Então, eu tenho menos 4. Se eu tiver errado, me corrija, ok? Menos 4 sobre, já é o delta calculado, 4 vezes a. Isso dá 4, menos 4 sobre 4, que dá menos 1. Conclusão, as coordenadas do vértice são 3 e menos 1, o que é bem razoável, certo? O 3 está simetricamente e o menos 1 está aqui. Então, você calcula o x do vértice e y do vértice dessa forma. Agora, sim, professor, e onde que isso é aplicado? Ou a questão já te pede diretamente? Ela pode te pedir diretamente? Pode. Mas isso é mais aplicado em questões que pedem valor de máximo e valor de mínimo. Por exemplo, o menino pega a bola e chutou a bola. Aí a bola vai
começa a cair. Então, a bola subiu e nesse ponto aqui ela atingiu a altura máxima e fez uma parábola. Então, nesse ponto de máximo, eu tenho o vértice da minha parábola, o x do vértice e o y do vértice. Ou, você pega um brinquedo que faça esse movimento. Ou, aqui é o ponto mínimo, é onde ele chega quase lá embaixo. Aqui, lá em cima. Então, já guarda isso. Quando a parábola for assim, o ponto está lá em cima, então ela assume ponto de máximo. Quando a parábola estiver assim, o ponto está lá embaixo, eu chamo ele de ponto de mínimo. Ok, vamos ver isso aqui agora. Muito jóia, muito jóia. Esse assunto é muito lindo. Maravilha. Very well. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Então, você tem a função desse tipo e você tem a função desse tipo. Nessa aqui, a gente já sabe que o A é maior que zero e nessa aqui o A é menor que zero. O vértice está mais ou menos aqui e o vértice está mais ou menos aqui. Sempre que a função tiver o A maior que zero, com cavidade para cima, ela vai assumir valor de mínimo. E sempre que a função tiver o coeficiente A menor que zero, com cavidade para baixo, eu fiz assim, mas está para baixo, ela vai assumir valor de máximo. De modo que se eu te dou a função f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 8, essa função assume valor de máximo ou de mínimo? Qual é o A dela? 2. 2 é maior que zero. Se é maior que zero, valor de mínimo. O gráfico está mais ou menos assim. Se agora eu colocar o menos aqui, ela assume valor de máximo. Joia. Não esquece como calculo o x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Vamos fazer o nosso último exemplo. E aí, no próximo bloco, missão 3, a gente vai ver como é que se aplica isso aos exercícios propriamente ditos dos concursos. Então, seja o lucro de uma empresa, tarará, 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 dado por Lx igual a menos 2x ao quadrado mais 6x menos 12x, vou colocar aqui, menos 16, onde L de x é o lucro e x são as peças. Calcule, certo? Estou só te dizendo assim, o importante é isso aqui. Calcule, letra A quantidade de peças que a loja precisa vender para que tenha o lucro máximo. Pergunta, essa função aqui tem valor de máximo ou valor de mínimo? É menor que zero. Se é menor que zero, com cavidade para baixo, e o ponto vai estar lá em cima, então tem valor de máximo. Eu quero saber quantas peças eu preciso vender para ter valor, atingir o valor máximo. A pergunta que eu te faço é, isso é x do vértice ou y do vértice? Quem eu preciso vender? X. Então, vou calcular aqui o x do vértice. Depois eu vou te perguntar, qual é o lucro máximo? Então, quem é o lucro máximo? Y. Então, vamos lá. Peças. X do vértice. Como calculo o x do vértice? Menos b sobre 2a. Quem é o b? 12. Então, menos 12 sobre 2 vezes. Quem é o a? Menos 2. Isso dá menos 12 sobre menos 4. Menos com menos dá mais. 12 por 4 dá 3. Então, eu preciso vender 3 peças para obter o lucro máximo. E se eu te perguntar agora, qual é o meu lucro máximo? O L de x máximo. Bom, você tem duas opções, que vai dar a mesma coisa. Ou você substitui na função o 3, ou você calcula o y do vértice. Vou fazer das duas formas, certo? Sem nenhum problema.
Então, primeiro eu vou calcular o y do vértice. Menos delta sobre 4a. Quem é o delta? Vou colocar assim. B ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Isso vai dar menos b ao quadrado, 12, menos 4 que multiplica menos 2, que multiplica menos 16. Tá certo? Ok. Sobre 4 que multiplica menos 2. Isso vai dar menos 12 ao quadrado, 144, menos com menos mais, com menos, menos. 8 vezes 16. 48 vai 4, 8, 128. Então, menos 128. E aqui dá menos 8. Então, isso vai dar 128 menos 28. Dá quanto? 16. Então, dá menos 16 sobre menos 8. Simplifica. Isso vai dar 2. Ok. Guarde esse valor. Agora eu te disse, qual é a outra forma de descobrir isso? Substituir o x do vértice na função. Também vai dar o 2. Vamos fazer? Vou fazer aqui apertadinho. Então, vai ficar menos 2 vezes 3 ao quadrado, mais 12 vezes 3, menos 16. Isso vai dar menos 3 ao quadrado é 9, menos 18, mais 36, menos 16. Isso vai dar 36, 18 menos 18 menos 16, 34, que também dá 2. Ou seja, para calcular o x do vértice, tranquilo, e depois, quando você quer calcular o y do vértice, você pode, se você já tiver, simplesmente substituir na função o valor dele, que você vai gerar o y do vértice, ou você pode diretamente calcular o y do vértice, que vai dar a mesma coisa. Pratique exercícios, ok? Eu te espero no bloco 3 de resolução. Até mais!